A morte dos pais muitas vezes traz aos jovens, além do abalo emocional, dificuldades financeiras. Para isso, o INSS disponibiliza o pagamento de benefícios sociais. A advogada Sonilde Lazarim, professora de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho na URGS e na PUC. Boa tarde. Boa tarde. Todos os filhos têm, então, o direito de receber essa pensão até que idade? O benefício de pensão por morte para filhos, ele está previsto no regime geral da Previdência Social para filhos até 21 anos de idade ou para filhos de qualquer idade, se inválidos. Uma recente medida provisória mudou um pouco as regras, né? Como ficou agora, então? É que pela regra anterior, para ter direito à pensão por morte, não havia necessidade de carência. Deveria ter, no caso o segurado, o vínculo com a Previdência. Pela regra nova, foram duas mudanças substanciais. A primeira em relação ao número de contribuições. Agora são exigidas 24 contribuições mensais para se ter direito ao benefício da pensão por morte para os dependentes. E a segunda mudança é que pela regra anterior, os filhos tinham direito, filhos e demais dependentes, se existissem, tinham direito a receber partilhado em partes iguais 100% do valor do benefício, que era calculado, então, sobre 80% das maiores contribuições. Pela regra nova, esse valor se reduziu para 50%, então se calcula o valor do benefício que teria o segurado se fosse a aposentadoria. O valor da pensão por morte é 50% partilhado entre todos, acrescido de uma cota de 10% por dependentes, até o máximo de 5 dependentes. Então, se tiver 7 dependentes, o máximo serão 5 cotas de 10%. Essas cotas, elas, quando o filho vai adquirindo, então vamos imaginar uma situação onde ocorreu a morte do pai com 3 filhos. Eles terão direito a receber 50%, mais 30%, 10%, uma cota de cada um dos filhos. Quando o primeiro filho completar 21 anos de idade, essa parte é redistribuída, mas não a cota individual. Então, 70% seria distribuído entre os dois, e assim por diante. Quando o segundo filho completasse 21, o primeiro receberia a parte 50% mais 10%. As cotas individuais, então, elas não retornam para a divisão. E como, então, é calculado o valor do benefício? O valor do benefício, ele vai levar em conta o valor do salário de contribuição feito pelo segurado. Se faz a média das 80% maiores contribuições, e aí se aplica o percentual de 50% e se aplica os 10%. Varia do teto mínimo ao teto máximo do regime geral da Previdência Social. O teto mínimo é um salário mínimo, R$ 788, então partilhado, isso não é por filho, é partilhado entre os dependentes, e o teto máximo é R$ 4.663. Mas existem casos, né, em que o benefício é estendido até os 24 anos. Que casos são esses? Bom, aqui nós precisamos fazer uma diferenciação. Pelo regime geral da Previdência Social, não há possibilidade pela lei, não tem previsão na lei, de que possa ocorrer o elastecimento desse benefício até os 24 anos. O que existem são muitos pedidos administrativos que são negados na Previdência Social e eles são postulados judicialmente. Por quê? A discussão é que quando a própria lei do imposto de renda, ela tem essa previsão do filho considerado como dependente até os 24 anos. No o servidor público federal, a regra é idêntica. Já o servidor público militar tem esta regra, fazendo a previsão de que se o filho está estudando, ele pode conseguir a ampliação do benefício até os 24 anos. Essa mesma regra é válida para o IP. Para os servidores estaduais, existe essa regra, embora tenha que fazer a comprovação semestral de matrícula e de aproveitamento letivo. Agora, para o regime geral da Previdência Social, não existe essa previsão e nem para os servidores municipais, aqui do nosso município de Porto Alegre. Só para encerrar, então, como o filho, então, pode requerer essa pensão? Ele pode requerer essa pensão administrativamente,
Ele pode, inclusive, cumular pai e mãe naqueles casos de morte de pai e mãe, muitas vezes acidentário, o filho está estudando, ele não tem como continuar os estudos, muitas vezes sem o benefício, e ele, nesse caso, cumula pai e mãe se os dois tiverem vínculo previdenciário. Ele postula na Previdência Social, se for negado, certamente vai ser concedido até 21, se for para ampliação do prazo, certamente a Previdência vai negar, ele tem como postular isso judicialmente. O problema é que no judiciário, a corrente majoritária, e até existe uma súmula, que é o entendimento pacificado do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é de que não há possibilidade de ampliação do prazo até os 24 anos. Embora a gente encontre algumas decisões, elas são minoritárias nesse sentido, aplica-se a regra do entendimento pacificado no tribunal. Tá certo, advogada Sonilde Lazarim. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da TV. Imagina. Obrigada.